Olá, meus amigos do projeto Começando do Zero. Vamos iniciar aqui a minha aula 9 com vocês. Faltam apenas 2 encontros. Vou ter a aula 9, a aula 10. Nós tivemos 5 encontros com o professor Renato. Então, você que já assistiu os 5 encontros com o professor Renato, está assistindo hoje a aula 14, faltando apenas 2 encontros para encerrarmos esse projeto Começando do Zero. Hoje eu quero começar a falar com vocês sobre o FGTS. O FGTS ele é regido por uma lei 8.036/90. Vamos entender algumas peculiaridades acerca do FGTS e vamos dar uma olhada nessa lei. Então é importante que você esteja com a sua CLT aí me acompanhando. Abra a sua CLT na lei 8.036/90, que daqui a pouquinho eu vou precisar que você acompanhe comigo alguns artigos específicos da lei. Vamos falar um pouquinho do surgimento do FGTS. Na verdade, o FGTS ele vem como forma de indenizar o empregado que pudesse ser dispensado e ficasse desempregado. Antes do FGTS surgir, o sistema de indenização adotado para o nosso país era outro. Era a famosa indenização por tempo de serviço. Hoje você dispensa o empregado e ele fala, vai me mandar embora e o meu tempo de serviço? Gente, dispensar o empregado com 2 anos de casa e dispensar o empregado com 10 anos de casa é a mesma coisa. Não existe esse pseudo tempo de serviço. Mas isso historicamente já existiu. Antigamente, muito antigamente, como que um empregado, ao ser dispensado, era indenizado? De acordo com o artigo 478 da CLT, o empregador está obrigado a pagar um salário por cada ano trabalhado. Então, se você trabalhou 7 anos, você ganhava o equivalente a 7 salários seus. Se você trabalhou 20 anos, você ganhava o equivalente a 20 salários seus. Isso era o que chamávamos de indenização por tempo de serviço. E tinha, além dessa indenização equivalente a 1 salário por ano trabalhado, ao completar 10 anos na mesma empresa, o empregado não poderia mais ser dispensado. Ele se tornava um estável decenal, como determina o artigo 492. Esse regime, por conta da estabilidade, era muito criticado pelo empresariado, que não queria ter um empregado estável. Desta forma, através de uma pressão exercida pelos trabalhadores, o empresário brasileiro conseguiu uma outra solução de indenizar o empregado, que foi o surgimento do FGTS em 1966. Se nós pensarmos em valores, o FGTS é mais oneroso ainda que a antiga indenização por tempo de serviço. Mas aqui não tem aquela estabilidade existente no artigo 492. Por que o FGTS é mais oneroso? O valor do depósito do FGTS equivale a 8% de quanto você ganha todos os meses. Isso quer dizer, 12 meses, 8 vezes 12, 96%. Mais juros de correção, aproximadamente, você tem, a título de FGTS, um salário por ano. Professor, eu trabalho 3 anos numa empresa. Quanto que tem na minha conta vinculada? Aproximadamente 3 salários seus. Mais uns juros de uma correção, ainda tem um pouco mais que 3 salários seus. Mas foram depositados praticamente 3 salários seus. Porque o empregador é obrigado a depositar 8% ao mês, que equivale a 1 salário por ano. Acontece que o FGTS ainda fica mais caro que a antiga indenização. Por quê? Quando o empregador vai dispensar o empregado, além daquele valor que já foi depositado durante o contrato, o empregador é obrigado a fazer um depósito equivalente a uma multa de 40% sobre o FGTS. Do contrato existente em 3 partes. Eu não vou depositar essa multa de 40% referente a outros contratos de trabalho que ele teve. Mas dos depósitos que eu realizei, eu deposito 40% a mais. Então, se você tem 100 mil reais, você ganha 10 mil reais. Trabalhou durante 10 anos. Nem vou colocar juros de correção. Deu 100 mil reais. Desses 100 mil reais, eu, quando te mando embora, pago mais 40 mil. Shurek dando bom dia a vocês, bom dia a todos. Que é a multa de 40% que não tinha naquela indenização por tempo de serviço. Em contrapartida, no caso do FGTS, não existe a estabilidade prevista no artigo 492. Então, o FGTS, ele financeiramente é melhor para a classe trabalhadora
E a antiga indenização por tempo de serviço, no quesito segurança, era melhor para a classe trabalhadora. Quando o FGTS surge em 1966, a indenização por tempo de serviço ela continua existindo, ela não é revogada totalmente, não. Simplesmente, o Brasil passa a adotar 2 regimes jurídicos distintos. E o empregado poderia optar por qualquer um deles. Ele pode optar pela indenização por tempo de serviço ou optar pelo FGTS. Tá? Era uma escolha. Daí vem a expressão optante. Com o advento da Constituição da República de 1988, o legislador constituinte acabou com aquela indenização por tempo de serviço prevista no artigo 478, determinando que todo trabalhador brasileiro seja regido obrigatoriamente pelo FGTS. Desta forma, senhores, depois de 1988, a expressão optante ela perde sentido. O empregado não tem condições de optar por mais nada. Hoje, quando você consegue um emprego, necessariamente você é regido pelo FGTS. Lembrando que este FGTS é uma indenização para que os empregados que percam seus empregos não fiquem absolutamente sem ter o que comer. Por isso, o servidor público estatutário não conta com esse FGTS, porque o servidor público estatutário, aparentemente, ele não pode ser dispensado a qualquer momento. Então, ele não precisa de FGTS. Quem precisa de FGTS é o empregado regido pela CLT, aquele que pode ser dispensado a qualquer momento. A ideia do FGTS é uma indenização para aqueles que possam ser dispensados. Então, se você é servidor público estatutário, você não está recolhendo FGTS mensalmente. Tá? E uma outra peculiaridade. Enquanto todos os empregados normais recolhem FGTS na base de cálculo, na alíquota de 8%, o menor aprendiz, né, que agora não necessariamente mais é menor, mas o empregado aprendiz, ele recolhe na alíquota de 2%. Tá? Professor, eu estou muito apertado de dinheiro. Posso movimentar minha conta vinculada? Eu estou no cheque especial, eu estou no cartão de crédito e tem R$180 mil numa conta no meu nome. Eu posso ir lá e sacar esses R$180 mil para esse aperto que eu estou vivendo? Não. A movimentação da conta vinculada, ela requer expressa autorização legal. Você não pode movimentar a conta vinculada ao seu bel prazer. Olha que situação antagônica. Apesar de ter R$180 mil numa conta, você está no cheque especial e o seu cartão de crédito está virado e você pode estar no SPC por causa de R$500. Por quê? Porque eu não posso mexer na conta vinculada sempre que eu quiser. A lei define as hipóteses de movimentação na conta vinculada. Então, vamos ver o seguinte, isso cai muito em prova. Acompanhem comigo no artigo 20 da Lei 8.036/90. Quem está sem CLT dá uma pausa e vai lá no artigo 20 da Lei 8.036/90. Aqui eu falo das hipóteses de movimentação da conta vinculada. E mais, ainda que eu saque por conta de uma dessas hipóteses, a multa de 40% que o empregador paga não é sobre o saldo atual, é sobre o valor total dos depósitos. Por exemplo, eu tenho R$100 mil na conta e compra da casa própria é uma das hipóteses de movimentação na conta vinculada. O que eu faço? Compro a casa própria e limpo a minha conta do FGTS, saco os R$100 mil. Mês que vem eu só tenho 1.000. O empregador, mês que vem, vai querer mandar embora. Ele vai pagar a multa de 40% sobre 1.000 ou sobre 101 mil? Ele vai pagar sobre 101 mil, porque eu não poderia ser punido por um exercício irregular de direito. Além do que, seria um enriquecimento sem causa por parte dele. Então, lembre-se, a multa de 40% sobre o FGTS não é sobre o saldo da conta, e sim sobre o valor total depositado pelo empregador durante o pacto laboral, a vida entre as partes. E quando que eu posso mexer nessa conta? Isso é perguntado em prova? Muito. Vamos dar uma olhada no artigo 20, acompanhe comigo. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. Aí vamos lá. 1. Despedida sem justa causa. Quando o empregador dispensa o empregado. Primeira hipótese, tá? Dentro do inciso primeiro, eu tenho outras hipóteses. Rescisão indireta do contrato de trabalho, que é quando o empregador comete uma falta grave. O empregador agrediu o empregado. O empregador deixou de pagar salários.
O empregador não fornece equipamento de proteção individual. Aí o empregado dá uma justa causa no empregador. Essa justa causa que o empregado dá no empregador é porque o empregado foi vítima, está lá no artigo 483. Se ele foi vítima, ele tem direito a receber tudo, inclusive movimentar a conta do FGTS, gente. Vamos lá ainda, no inciso 1. Culpa recíproca. Eu, empregado, fui agredido pelo empregador, mas isso não ficou barato não. Eu fui atrás dele e agredi ele. O juiz entendeu que os dois são culpados. Eu perdi a razão quando agredi ele também. Não foi legítima defesa. Eu deliberadamente agredi ele. Aí o juiz julgou o processo por culpa recíproca, artigo 484, e determinou que a indenização fosse reduzida à metade. E o meu FGTS, eu posso sacar ou não posso sacar? A multa de 40% cai à metade, mas o que estamos discutindo aqui é o saque. Eu posso sacar o FGTS? Pode, culpa recíproca está no inciso 1º ainda. E, por último, força maior. Força maior, gente, é quando existe a extinção do estabelecimento por um evento da natureza. Nós tivemos, infelizmente, no ano passado, no início do ano passado, a pior catástrofe natural da história do país, que levou a ceifar a vida de milhares de pessoas na região serrana do Rio de Janeiro. Muitas empresas deixaram de existir por causa da chuva, que acabou com as empresas. O empregador que construiu aquele mercadinho do nada e sustenta a família dele dali, perdeu tudo. Ainda assim, um empregado que perdeu o seu emprego, ele pode sacar o fundo de garantia? Pode. O empregador vai ter que pagar a indenização à metade e o empregado pode sacar o fundo de garantia. Então, no inciso 1, ele traz 4 hipóteses. A dispensa sem justa causa, a rescisão indireta do contrato de trabalho, a culpa recíproca e a força maior. E aí já chamo a atenção de vocês que 2 modalidades de ruptura do contrato famosas ele não colocou no inciso 1, que é a dispensa por justa causa. Quando o empregado é dispensado por justa causa, aí não tem o que fazer, ele não pode movimentar o dinheiro da conta vinculada. Quer dizer, professor, que ele perdeu todo aquele dinheiro? Não, ele não perdeu. Continua na conta em nome dele. Ele só não pode movimentar a conta vinculada. Isso que ele não pode fazer, mas ele não perdeu. Tá? Essa dispensa por justa causa não permite, e o pedido de demissão. Porque tanto na dispensa por justa causa quanto no pedido de demissão, foi o próprio empregado que deu iniciativa para romper o contrato. Então ele não está precisando da indenização por enquanto. É o que o legislador pensou. Tá? Vamos lá. Inciso 2. Extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de passos de atividades, declaração de nulidade do contrato nas condições do artigo 19A, ou ainda o falecimento do empregador individual, sem que qualquer dessas ocorrências implique na rescisão do contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida quando for o caso por decisão judicial transitada de julgado. Olha o artigo 19A. Ele fala aqui algumas hipóteses básicas: extinção total da empresa, fechamento de qualquer seus estabelecimentos, declaração de nulidade do contrato nos moldes do artigo 19A. Vamos dar uma olhada no artigo 19A, que acabou de ser declarado constitucional pelo Supremo. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade e o artigo 19A foi declarado constitucional. É devido o depósito de FGTS na conta vinculada ao trabalhador, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses do artigo 37.2 da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Você foi contratado pela administração pública direta ou indireta. Isso quer dizer que você fez concurso público. Opa! E se você foi contratado pela administração pública, um prefeito qualquer amigo seu te contratou, mas você não fez concurso. O contrato é nulo, professor, porque a admissão para os seios da administração pública depende da realização de concurso público, artigo 37.2. Contrato nulo, se você foi contratado sem concurso, não gera efeitos. Qual a consequência de um contrato que não gera efeitos? Você não vai receber nada. Vamos retornar ao status quo ante. Tem como a prefeitura me devolver a força de trabalho que eu ali dediquei? Não. Vocês podem devolver as palavras na minha boca? Não. Deixar de escutar o que já escutaram? Não. Então eu também não devolvo salário. E a questão é o seguinte: e no que se refere a FGTS? FGTS também é devido.
porque a natureza do FGTS é salarial. Então, ainda que o contrato seja nulo, o empregado tem direito a saldo de salário e FGTS. E ele vai poder sacar esse FGTS? Vai. Está aqui no inciso 2. É possível sim sacar o FGTS, mesmo que o contrato seja nulo. O empregador, a administração pública, no caso, tem que depositar FGTS e eu posso sacar. Tá? 3. Aposentadoria concedida pela Previdência Social. Quando você se aposenta, é hipótese de movimentação da conta vinculada, ainda que você continue trabalhando, pois a aposentadoria não extingue o contrato de trabalho. Então, mesmo que você tenha continuado trabalhando, se você preenche os requisitos para a aposentadoria, você dá entrada no INSS, recebe a carta de concessão do benefício e continua trabalhando. Mas o fato de você ter recebido a carta de concessão do benefício, o INSS ter reconhecido sua aposentadoria, é hipótese de movimentação da conta vinculada. 4. Falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento. Então, no caso de falecimento do empregado, os seus créditos passam para os seus herdeiros. Tá? A 4 é aparentemente bem tranquila. 5. Pagamento de parte das prestações decorrentes do financiamento habitacional concedido pelo SFH. Se você tem um financiamento de imóvel, você pode amortizar as prestações com o seu FGTS. Não precisa quitar tudo, mas a amortização é possível. Tá? Desde que ele coloque alguns requisitos. O mutuário conte com no mínimo 3 anos de trabalho sob o regime de FGTS na mesma empresa ou em empresas diferentes. O valor bloqueado seja utilizado no mínimo durante o prazo de 12 meses. O valor do abatimento atinge no máximo 80% do montante da prestação. 6. Liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador. Dentre elas, a que o financiamento seja concedido no âmbito do sistema de financiamento habitacional e haja intertícios de 2 anos para cada movimentação. 7. Pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria, a famosa compra da casa própria. Aí ele tem que ter 3 anos no regime de FGTS para fazer a compra da casa própria e comprar pelo SFH. Tá? 8. Quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos a partir de 1º de junho de 90, fora do regime do FGTS. Isso é o que chamamos de famosa conta inativa. Quando você está há mais de 3 anos sem cair R$1 na sua conta do FGTS, presumo que você está desempregado esse tempo todo. E aí, a não movimentação da conta, o não depósito na conta do FGTS, há mais de 3 anos, a conta vira inativa e você pode sacar o fundo de garantia. Tá? Podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do titular da conta. Tá? 9. Extinção normal de contrato a termo, inclusive os temporários, regido pela Lei 6.000. Mais uma hipótese clássica. Você tem um contrato por prazo determinado, e ele acaba. Ao final do contrato por prazo determinado, você não ganha multa de 40% do FGTS, mas tem direito, sim, ao recolhimento do FGTS durante o período. 10. Suspensão do trabalho avulso por um período igual ou superior a 90 dias. Você trabalha no porto e o contrato lá no porto, a movimentação no porto parou por mais de 90 dias você sem trabalhar. Então, quando o avulso fica lá no porto mais de 90 dias sem trabalhar, ele pode sacar o fundo de garantia. Tá? 11.